2024, a WorldCom Publicidade completa 5 anos. Em todo esse tempo, nós conquistamos, crescemos e evoluímos. Agora, estamos prontos para muito mais. Queremos ter você, que tem negócios na região, ao nosso lado. Vamos juntos crescer ainda mais, evoluir e trazer muito mais resultados para o seu negócio. WorldCom Publicidade, uma nova agência para um novo mundo num ano completamente novo. Olá, amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate. Esta semana, o painel de governança local, abrindo o mês de março, que é o mês que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, um tema muito caro para as mulheres, né? Relações abusivas, como identificar para enfrentar. Estamos trazendo 2 mulheres para tratar desse tema e uma outra mulher vai apresentar as nossas convidadas, Lúcia Helena Cordeiro. Olá, boa noite aos nossos web espectadores. Temos 2 pessoas especialíssimas no assunto que hoje vamos tratar. Doutora Luciana Torres, formada em Direito e em Direito Educacional pela USP, pós-graduada em Direito Bancário e Mercado Financeiro, treinadora corporativa. Ela é ativista na área de violência contra as mulheres, tendo em vista ela mesma ter sido vítima de violência doméstica. Boa noite, Luciana, e grata por aceitar o nosso convite. Boa noite, Lúcia. É uma honra estar aqui, né? Eu acho que a gente está falando de um tema delicado, um tema que que para a mulher falar sobre isso é reviver aquilo que ela passou. E eu acho que, assim, quanto mais a gente falar sobre esse tema, quanto mais a gente focar nisso e dar voz a essas mulheres, porque muitas vezes a gente procura ajuda e as pessoas não entendem, as pessoas acham que a gente está nessa situação porque a gente quer. E nem sempre a mulher ela está dentro de um círculo vicioso ali de narcisismo, de violência, porque ela quer, né? Porque o abusador, ele constantemente, ele revitimiza o tempo todo, ele nutre para que a mulher continue ali embaixo da guarda dele, né? Ou seja, o tema é mais do que relevante. Trazemos também a doutora Maíra Vieira Dias, advogada especializada em gestão de pessoas e em direito das mulheres. Co-líder do Comitê de Combate à Violência contra as Mulheres e Meninas, do Núcleo São Paulo do Grupo Mulheres do Brasil. Voluntária no projeto Justiceiras, certificada pela ENAEP, Entre Nós, assessoria, educação e pesquisa em parceria com o programa E Agora, José? Pelo fim da violência contra as mulheres. Gratidão, Maíra, por aceitar também o nosso convite. Boa noite, Lúcia, Sérgio, doutora. É muita honra estar aqui com vocês hoje. Como a doutora disse, né, esse tema é um tema importantíssimo que a gente deve falar sobre ele, porque as pessoas precisam ter consciência do que é violência contra as mulheres, né? A violência de gênero, ela está aí, está na mídia todos os dias, com não só um caso, mas vários casos. Muitas mulheres sofrem violência por minutos no Brasil. O Brasil é o 5º país que mais existem casos de violência contra a mulher, embora a gente tenha a Lei Maria da Penha, que é uma das melhores leis, ela está classificada aí como uma das 3 melhores leis voltadas para esse tema. Mas hoje a gente vê um exagero, que eu falo até, né, assim, das notícias, o que tá acontecendo, e cada vez mais graves, né? A gente vê um número de feminicídios enorme, aumentando a cada dia, e não para de crescer.
Né? Então, assim, é um tema que a gente precisa debater bastante, a gente precisa trazer isso, levar essa informação para as pessoas, principalmente para as mulheres, para que elas possam se conscientizar de que elas vivem um relacionamento abusivo, antes mesmo que esse relacionamento se agrave, né? Evitando aí chegar uma violência física ou até mesmo feminicídio, e conscientizar os homens também. Porque eles são os maiores responsáveis por isso, são eles que agridem, né? Então, eu entendo que essa fala com os homens também é extremamente importante. A gente precisa conscientizar que hoje não cabem mais alguns comportamentos, algumas atitudes que vinham vindo, né, repetidamente acontecendo na nossa sociedade. A gente vem de uma estrutura patriarcal em que existe um machismo enraizado na nossa sociedade, e essa consciência tem que mudar. Então, a gente está aqui para falar mais uma vez sobre isso, para ver se entra um pouquinho mais na cabeça das pessoas essa questão da violência. Ou seja, um tema realmente importante, né? Eu estava lendo ainda hoje a publicação que em 2023, fechando o ano, em São Paulo, né? Vamos pegar o mais perto aqui da Baixada Santista, já que o nosso programa é regional, mas já está além do regional também. Que 221 mulheres passaram, infelizmente, para outro plano, por causa do feminicídio, e foram registrados em São Paulo 14.504 boletins de ocorrência. Um aumento de 33,7% com relação ao ano anterior, que já era alto em 22. Luciana, eu gostaria que você trouxesse, né, para as nossas ouvintes, nós temos homens e mulheres aqui nos ouvindo, em que momento você buscou ajuda quando você percebeu que algo não estava ok na relação? Quais foram esses sinais? O meu momento, ele foi um momento decisivo para tomar. Era aquele momento que eu tinha que tomar uma decisão, porque a minha relação, ela era uma relação perturbada. Eu já falo que já existia uma perturbação na relação, né? O meu ex, ele era focado muito em dinheiro, 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 e ele me via como uma forma de como ele a área que eu atuo não era uma área que ele era expert, que ele era do esporte, ele não era expert, ele viu em mim a capacidade de conseguir dinheiro, e em pouco tempo a gente conseguiu muito, trabalhar muito e conseguir bastante dinheiro e melhorar de vida significativamente, e a partir daí ele me colocou para trabalhar como se eu fosse um burro de carga mesmo, para cada vez fazer mais dinheiro. Eu não conseguia enxergar nada de errado nisso, porque eu não via, né, que ele... Eu estava no momento mais lindo da minha vida, como mulher, né? Magra, loira, o sonho de consumo de qualquer... E na situação que eu fiquei naquele momento, eu, apesar de estar ali fazendo dinheiro, construindo a minha vida, para que nós dois, e eu tenho um filho de 16 anos que não é dele, do meu primeiro casamento, né? Para que todos usufruíssem disso no futuro, né, da empresa ali, eu queria ter outro filho, ele não podia ter outro filho. Fomos o Dr. Carlos Marcondes, fizemos o tratamento todo para ter outro filho, e ele engravidou a amante. Esse momento, para mim, quando ele me contou esse momento, para mim foi decisivo, porque no primeiro momento, você acha que você é capaz de aceitar isso. Você acha que você vai conseguir. Num segundo momento, aquilo para você a traição, ela extirpa qualquer tipo de sentimento, né? E o que fica é só a mágoa, né? Tentei ainda, engravidei tempos depois também, perdi o meu filho, porque não tinha condições, eu já estava tomando remédio para... a partir daí eu tive que ir no psiquiatra, e a partir daí já tive que começar, porque eu tive um estresse pós-traumático logo na sequência, e ali eu comecei a ver que estava tudo errado.
que estava tudo errado, que tudo aquilo que eu construí para que ele gozasse de tudo que foi construído. E eu fiquei só trabalhando, eu não vi meu filho crescer. Eu não tive. A minha história se baseou em a Luciana, que era melhor do que no que ela fazia. A Luciana estava na frente de tudo. Enquanto eu ganhava o dinheiro, ele gastava, se divertindo, né? E aí, ali eu percebi que o meu relacionamento estava fadado ao fracasso, né? E quando eu tentei sair, e no momento que eu tentei sair desse relacionamento, as coisas começaram a piorar muito, né? Eu comecei a ser ofendida como mulher, eu comecei a ser depreciada, eu primeiro me depreciava, daqui a pouco me abanava. Não é o ciclo mesmo deles, né? É o ciclo do abuso, né? O ciclo da violência, É o ciclo né? da violência, né? Primeiro humilhava na frente de funcionário, na frente de quem quer que fosse. Aí chegou às vias de fato, aí começou a bater, começou a dar tapa no rosto, a dar chute, a sair com os funcionários para comer e falava, não, você não vai, você vai continuar trabalhando. E tudo aquilo eu comecei a enxergar que aquilo não era normal, que eu não estava certo, né? E a parte principal era a violência financeira também, porque ele me dava quanto ele queria. Ele era o gestor de todas as contas. Ele passava para mim a parte que ele queria me dar. Já desde o início, quando você se colocou nessa posição, já me veio a violência patrimonial e violência psicológica. Ele já veio com as né? duas coisas. Porque aí eu ia até te perguntar se ele que fazia a gestão toda do negócio, né? O dinheiro era ele. Então, existiu aí uma violência patrimonial muito grave e a violência psicológica. Eu falo que a violência psicológica, ela circula em todos os outros tipos de violência. Não tem como você sofrer uma violência patrimonial sem sofrer o trauma psicológico, não tem como você sofrer uma violência física sem ter o trauma psicológico, a violência moral e a violência sexual também. A violência psicológica, ela acaba caminhando, circulando em todos os outros tipos de violência. E aí tá nítido. E ainda para piorar, você sofreu a violência física. No final, quando você tentou se desvencilhar desses outros tipos de violência. Eu sofri a violência física em um Réveillon. Não tenho problema de falar nisso, porque eu já estava tomando medicações fortíssimas, porque eu não ali eu já não tinha mais sentido para mim, né? 13 dias depois dele ter me contado que a outra mulher estava grávida, era o ano novo. Ele me contou no dia do aniversário dele. Era o ano novo. Eu fiz uma festa, a família dele chegou e tal, os amigos e tal. E aí eu fiz tudo, fiz toda a comida. A gente morava numa cobertura no Guarujá. Ele tinha uma BMW X1. Eu tinha comprado com seu dinheiro. Que você trabalhou e ganhou. Com o meu trabalho. Entendeu? Então, assim, fiz todo o jantar do Ano Novo com o meu dinheiro, com o meu trabalho. E convidei os amigos, né, mais chegados. Ele convidou os amigos mais chegados. E, de repente, estava na sala sentada vendo o show da virada, quando se juntaram todos os homens na parte externa, assim, e eu vejo que eles estão dando risada e falando, fulano, estão ligando, é da maternidade, tá. Fulano, teu filho nasceu, tá. Aquilo me subiu um ódio, me subiu um horror, porque assim, naquele momento, eu me senti extremamente humilhada. As pessoas que estavam dentro da minha casa, que estavam comendo no meu prato, estavam brincando com a pior situação que eu passei na minha vida. E aí, daquele momento eu coloquei todo mundo para fora, tive um ataque mesmo de fúria, sabe? E tirei ali todo mundo dali. A partir dali, ele mesmo assim não terminou comigo, porque ele não... Ali, em novembro, ele me contou em dezembro. Em novembro, ele me fez... Eu não sabia ainda que a mulher estava grávida. Em novembro, ele me fez assinar um documento passando metade da empresa para mim. Porque como a gente tinha Cagiro, quem talvez trabalhe com o ramo financeiro entenda, a gente tinha antecipações de recebíveis e coisas que estavam a partir do nome dele só. Por quê? Porque ele monopolizava tudo no nome dele. Era tudo dele. A empresa era no nome dele.
A partir daí, quando ele soube que a mulher estava grávida, para me segurar, para que eu não fosse embora, ele me deu metade da empresa, 49%, porque 51%, porque ele nunca ia dar todo o poder. Uhum. Né? Puxado, né? Puxado. E assim, eu vejo que mesmo você focando nessa questão da traição, o que na verdade aconteceu é que já vinha antes. Isso daí foi só o estopim. Foi estopim. Foi estopim, porque você já vinha sofrendo a violência psicológica e patrimonial muito antes. Eu acho. E aí vem aquele descrédito, poxa, tudo que eu estou fazendo e ainda levo isso. Então isso daí foi só o estopim para você entender que tudo estava errado. Foi. Né? E aí esses traumas todos teus sofrendo mesmo depois, né, de saber disso, e mesmo tentando essa separação, aí eu acho que agravou muito mais e a violência acabou se agravando também. Agravou demais. Eu mostrei para a Lúcia as imagens, a Lúcia viu o que ele fez. Foi doído de ver, que a gente diz, né? Imagens doídas de ver. Imagine de serem vivenciadas, gente. Ele foi gravíssimo. Tem uma imagem que ele me deu uma mordida no rosto, assim. Ele morde o meu rosto, você chegou a ver, né? Uhum. E ele fala que não foi ele, que eu fiz aquilo. Tipo, tinha que ser exorcista, né? Auto-mordida não existe, né? Para me morder. No rosto é meio difícil. No rosto é meio difícil. Luciana, assim, era importante a gente entender também quando é o momento que você tenta buscar, porque acho que esse programa ele se torna de utilidade pública quando a gente compartilha com quem está assistindo pessoas que talvez tenham um drama parecido, né? Guardadas aí as proporções, cada um com a sua história particular, mas quando você busca ajuda, tenta algum tipo de respaldo, como é que foi esse processo? Quais as dificuldades que você encontrou? Quando você tenta falar sobre isso com seus amigos, eles se afastam. Eles não querem saber o que você está passando, porque existe aquele velho ditado que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso ainda existe muito, está muito enraizado. Então, seus amigos, eles se afastam. O agressor faz uma campanha para dizer que você está louca, né? Que você não conseguiu lidar com aquilo e enlouqueceu. Que o motivo disso tudo foi a traição. Geralmente eles falam isso, né? Que o motivo todo dos teus problemas é a traição, quando Exatamente. Na verdade não é. Então eles tentam te colocar como a louca da situação para tentar ter alguma defesa aí, né? E sempre acontece isso. E eu acho que assim, eu tentei buscar ajuda em alguns momentos. Tentei sair, aluguei um outro espaço nesse período, depois que a criança dele nasceu. Aluguei um outro espaço para eu ir trabalhar, fiz o boletim de ocorrência, peguei a Maria da Penha, o Ministério Público me deu a Maria da Penha. Deu a medida protetiva. Me deu a medida protetiva, porém existia um problema. Como que eu ia trabalhar com ele, né? Vamos resolver, cada um trabalha num horário. Aí eu vi o seguinte, ele não fazia nada de manhã e eu fazia tudo à tarde, e ele ficava com metade de tudo. Então, eu não tinha saída. Então, naquele ano de 2021, o promotor me ligou e falou, você tem que decidir o que você vai fazer, porque eu falei assim, então, tira, eu vou me arriscar porque eu preciso sobreviver, como é que eu vou ficar, né? A partir daqui, quando eu nunca mais fui a mesma pessoa. E aí eu tinha que sobreviver. Ele continuou com o carro, ele continuou com a vida dele. Eu fui para casa da minha mãe, não tinha para onde ir. Ele ficou com a cobertura, falou, eu banco, eu não gostava do Guarujá mesmo. Eu banco a cobertura lá, ele ficou. Eu voltei para casa da minha mãe com meu filho. A empresa era aqui, mas eu tinha medo de ficar sozinha com ele. Eu tinha medo de tudo. Fui procurar ajuda, fiz os boletins de ocorrência, ingressei na justiça. Tive que tirar na época, porque ou eu tirava, e está escrito isso muito claro no processo, ou eu tirava, ou eu não tinha como trabalhar. Né? Tentei abrir um outro escritório. Ele começou a alegar que eu estava roubando o trabalho dele. E aí você começa com aquele negócio, é criminal, é civil, é isso, é aquilo. E a justiça não entende que você tem que fazer exame de corpo de delito, mas aquilo já passou, então você não denunciou na época certa.
E as agressões ficaram cada vez piores, gente. Cada vez piores. Foram agressões sexuais, foram agressões... a última defesa dele agora, né, que ele juntou num último processo ali, é tão esdrúxulo, é uma coisa assim tão covarde, que um cara, sabe, vendo que todo o movimento que eu estava fazendo para conseguir denunciá-lo, para conseguir sair daquilo, ele dizer dentro de um processo, porque ele foi denunciado por estupro, ele foi denunciado por lesão corporal, ele foi denunciado, já está denunciado, né? Ele foi se defender agora falando que as relações que nós tínhamos durante o ano de 2022 foram consensuais. É a defesa dele. E que é normal, né? A defesa, isso daí num processo é normal, porque quem tem que fazer a prova da violência é a mulher. Hoje, ainda bem que a palavra da vítima, ela conta muito, porque é muito difícil você, de repente, provar. Não são todas as mulheres que têm o ímpeto de ir para a delegacia e fazer um exame de corpo e delito logo depois, né, da violência que ela sofre, sexual. Então, hoje, a palavra da vítima conta muito. Isso tudo é analisado, o comportamento da vítima na hora da audiência, como é que ela se porta. Essas questões todas são analisadas na hora de julgar, principalmente um crime sexual, né? Mas aí tem todo o outro contexto que eu acho que você deve ter como prova, né? Geralmente a gente tem, ainda que sejam pouquíssimas as testemunhas, num caso de violência psicológica, de violência contra a mulher, violência no âmbito familiar, porque geralmente essas violências acontecem lá entre quatro paredes, né? Porque tem um adendo que eu sempre falo, o homem que faz isso, ele ainda é covarde, porque dificilmente ele vai fazer fora. Quando ele faz fora, que são esses casos de feminicídio, que são super agressivos, o cara também já está completamente desnorteado. Mas a maioria das vezes, a violência contra a mulher, ela acontece lá entre quatro paredes. Então, para a gente ter testemunha é muito difícil. Hoje, a palavra da vítima conta muito no processo. Eu tive a sorte que eu tinha... eu estava em via já de terminar, eu queria fechar o escritório, estava esperando conseguir algum dinheiro para poder me sustentar durante um período até que eu conseguisse terminar aquilo. Não contei para vocês que ele ainda pegou o dinheiro do caixa da empresa e abriu uma pizzaria na cidade dele lá com o meu dinheiro e colocou um laranja como proprietário. Então, ele fez tudo que você pode imaginar. Eu estava no Rio de Janeiro quando eu descobri, entendeu? Ele fez tudo que você pode imaginar. As piores coisas esse cara fez. As piores coisas. Né? A gente tem uma dificuldade ainda muito grande nos processos e é uma deficiência não da lei, mas da aplicabilidade da lei, que é com relação ao processo mesmo judicial, quando não existe uma vara única de violência doméstica. Agora, aqui em Santos, eu não sei se já foi inaugurada ou vai ser, porque eu vi uma reuniãozinha lá da doutora Renata Guzmão e parece que está acontecendo. Preciso até conversar com ela para saber se já foi inaugurada, se vai ser inaugurada. Mas quando não existe essa vara única, os processos ficam muito separados, né? O processo criminal, ele corre numa vara, o processo de divórcio, de reconhecimento e dissolução de união estável, ele vai seguir numa outra vara. Então, e os juízes não se comunicam, né? Você tem que ficar o tempo inteiro lá levando informação. E pagando eu não advogado. sei se é o seu caso, se você está só pelo Ministério Público, porque a gente tem ainda mais um problema. O Ministério Público atolado de processo, ele não vai dar assistência necessária. Lógico, assim, eu tenho visto decisões do Ministério Público muito, assim, pareceres do Ministério Público muito boas, inclusive com relação à violência psicológica, eles estão sempre tentando a condenação do réu. Mas ele não consegue dar conta de tudo, e o contato da vítima fica muito distante do Ministério Público. Por isso que eu sempre falo a importância, de repente, de um assistente de acusação nesse processo, para que ele possa levar essas provas, para que ele possa ajudar o Ministério Público a conduzir o processo. Não pela incapacidade, não é isso que eu estou falando do Ministério Público, muito pelo contrário, a capacidade deles é acima da curva. Mas, assim, a gente precisa
dessa instrução, da instrução para o cliente, sabe? Para a vítima, olha, pega esse caso, vamos juntar essa prova no processo, vamos pedir a oitiva dessas testemunhas. Então, isso acontece muito. O assistente de acusação, ele é muito efetivo nessa parte processual, porque ele vai dar todo o encaminhamento também de provas, né, de oitiva de testemunha, porque muitas vezes o advogado tem o contato direto da vítima e ele sabe os pormenores daquele caso, coisa que o Ministério Público não tem. Né? Então, o assistente de acusação, ele faz a diferença aí no processo. Maíra, você já está atuando nisso há bastante tempo. Eu também conheço um pouco esse setor, porque venho da área de segurança pública. Né? Uma coisa que a gente nota nos últimos anos, pelo menos nas últimas 2 décadas, é que uma quantidade muito grande de mulheres esclarecidas, mulheres, digamos assim, bem informadas e bem informadas, se a gente pegar o caso da Luciana, que é advogada também, tem, digamos assim, caído nessa armadilha, nessa teia, né? E é algo que não ocorre do dia para a noite, basta a gente ver o relato dela aqui agora. Uhum. Na tua opinião, o que tem feito tantas mulheres esclarecidas, bem informadas, serem vítimas dessa armadilha? O que acontece? Não sei se você tem um quadro, como é que você enxerga tudo isso? Eu acho que não tem uma regra, não. Né? O que a gente tem estudado muito é o perfil do agressor. O agressor, ele tem uma facilidade muito grande de manipular a vítima, de trazer a vítima para acreditar mesmo nele, nas coisas que ele fala. E essa questão da dissimulação, essa característica da dissimulação do agressor é que faz com que a vítima acabe entrando no ciclo. Né? Por quê? Porque ela acaba confiando demais, acreditando demais, ele tem aquela forma de manipular e aí ela entra no ciclo de violência. E eles choram. Né? Quando ela entra no ciclo de violência, aí a dificuldade é fazer ela entender que ela está num ciclo de violência, porque de alguma forma ele faz acreditar que tudo aquilo que está acontecendo é amor, o excesso de ciúme é amor, o excesso de proibições é cuidado, eu não quero que você saia, eu não quero que você... Geralmente eles levam a pessoa a acreditar que isso tudo é um cuidado extremo. Então, para que você vai trabalhar? Não precisa, eu consigo te sustentar, faz as coisas que você gosta de fazer. Então, começa assim, né? A sua família não está do teu lado, a nossa família que tem que ter o seu cuidado agora, vamos contribuir para que a gente siga, né, adiante com a nossa família. As suas amigas não são as amigas que você precisa, poxa, tem tanta gente melhor, e aí começa, né, a desqualificação das amigas, a desqualificação da família. Então, quando ela já está nesse ciclo, ela já começa a acreditar na palavra dele e no que ele fala. E aí a dificuldade maior é ela entender que ele está nesse ciclo. E esse ciclo, as fases desse ciclo, elas só vão se agravando. Mas você não acredita que se a mulher aprende a identificar esses perfis de comportamento, isso não é uma medida preventiva também? Ou só enquadrar a figura do agressor ou do assediador é o suficiente? Não, eu acho que ela tem que ter um entendimento, primeira coisa, o autoconhecimento dela, né? Existem pesquisas, né, que falam da mulher com baixa autoestima. A gente tem um problema hoje social muito grande da sobrecarga da mulher, né? Tanto no trabalho quanto em casa, que não existe para o homem. E a gente entende que para ela entrar nesse ciclo, a autoestima dela, ela não está muito bem trabalhada. Né? E quando ela acaba entrando nesse ciclo, a dificuldade para ela sair é muito maior, porque ela acredita que ele é o dono da situação e que sem ele ela não vai conseguir seguir adiante, que eu acho que é o que você acreditou durante muito tempo, né? Que sem ele você não ia conseguir tocar a empresa, sem ele você não ia conseguir seguir adiante, até você perceber que era você que fazia, né? Mas eu acho que o que é importante para a mulher, primeira coisa, é informação.
ela precisa entender o que é saudável para ela, né? O que ela pode, até onde ela pode aceitar e onde ela não pode mais aceitar. Então, eu acho que essa questão do autoconhecimento da mulher é primordial, mas nem todo mundo está ciente disso. Então, o que a gente trabalha é informação com relação à violência. Né? Então, assim, até onde você pode. Tem até o violentômetro, eu não sei se vocês já ouviram falar, que tem as fases da violência e das agressões, até onde, se você está... se ele está te proibindo de alguma coisa, fica alerta. Olha, se ele gritou com você, aqui já está acusando uma escala, violência, né? Maior. Então, tem esse violentômetro que mostra. Eu acho que o que a gente precisa hoje é alertar as mulheres com relação a isso. Sem informação, eu falo que a mulher informada é mulher transformada, né? O dia que ela obtém essas informações de tudo que ela pode, dos direitos dela, principalmente dos direitos, né? Não só da Lei Maria da Penha, mas hoje, depois da Lei Maria da Penha, surgiram várias leis que dão uma condição muito melhor para a mulher se elas forem seguidas, né? Só que a mulher precisa conhecer os direitos dela, e eu sinto isso, que não existe esse conhecimento. Você foi atendida por policiais femininas nesse período? Como foi esse atendimento? Não. Na DDM, às vezes que eu fui na DDM para fazer um boletim de ocorrência, eu fui convencida ali na frente mesmo a não denunciar. Você foi na DDM aqui em Santos? Aqui em Santos. Quanto tempo faz isso? Pela própria delegada? A delegada nunca te atende ali. Ali você vai falar ali com o escrivão, Você vai falar com o escrivão. Você vai falar quando muito o escrivão fala com você. Ou caso contrário, ali tem um guarda municipal, que se eu não estou enganada, que fica na frente, né? Um PM que fica ali, talvez? Não, ali na DDM, geralmente voluntário? São os escrivãos que atendem. A gente tem, na DDM aqui agora, assim, eu não posso nem criticar tanto, porque as últimas vezes que eu fui acompanhar clientes minhas, elas foram muito bem atendidas. Eu nunca esqueço o nome dela. Acho que é Maria dos Anjos, foi uma senhora que atendeu. Escrivã, nossa, e ela foi assim excelente com a minha cliente, ela deixou a minha cliente muito à vontade para ela contar tudo que tinha acontecido sem revitimizar. Inclusive ela falou: olha, doutora, se a senhora quiser contar por ela, fala, se ela tiver alguma coisa para acrescentar, ela acrescenta, porque eu sei que ela já esteve na delegacia uma vez, a gente não quer trazer esse sofrimento à tona de novo. Então ela foi muito consciente com relação a essa questão, mas a gente sabe que nem sempre é assim. Eu tive a sorte de pegar a Maria dos Anjos, entendeu? Era um anjo. Era um anjo, eu falo. Nas vezes que eu fui, ali na frente tinha um senhor. Esse senhor, ele falou para mim: vai para casa, pensa melhor, porque se você fizer o BO, agora ele é impulso oficial, né? Quanto tempo foi isso? 2022. 2022. Tá recente. Se você pensa melhor, porque se você fizer, você não pode mais tirar. E você já tem um que você tirou, então isso já vai pesar contra você, então é perigoso. Você assim, te amedronta para que você, mesmo que você tenha conhecimento, doutora, isso que é inacreditável, né? Mas uma coisa que eu vou te perguntar, como tirou? Hoje, quando existe o crime de violência doméstica, principalmente quando tem a violência física, não tem como tirar. Então, mas o processo ele dá sequência do mesmo 2020, jeito. Você pega o meu processo de 2020, você vai ver que o Ministério Público me ligou, perguntou se eu queria continuar com a Maria da Penha. Eu falei que eu não iria continuar com a Maria da Penha porque eu precisava trabalhar. E aí o processo foi arquivado. Porque esses crimes, principalmente de violência psicológica, não é mediante representação da vítima. Ele corre sem representação. Sem representação. Então, não teria nem que ter voltado atrás e tirado. Nesses últimos BOs, que foram os que ele... A princípio, primeiro ele tentou me matar, me levantando pelo pescoço, né, e me segurando. Ficou marcada. Você fez o boletim nessa? Fiz o boletim de ocorrência. Na sequência, a gente tinha uma sala que era ali no The Blue, no 18º andar. Ele se pendurou na varanda dizendo que ele ia se matar. E aí, antes dele fazer isso, ele gravou um áudio para todos os amigos, gritando, falando que se ele se matasse, a culpa era minha, porque eu era isso, porque eu era aquilo outro. Ele inventava... a gente trabalhava muito, como eu trabalho com banco, ia bastante gerente, né, de banco encontrar com a gente. Teve um dos gerentes que ele
na cabeça dele, ele cismou que eu tinha um caso com um rapaz. Rapaz, imagina, rapaz casado, é minha testemunha, porque ele atormentou a vida desse rapaz. A gente já estava separado, e aí ele já estava com a namorada, que hoje ele é casado, tem um filho e tudo, com essa outra namorada. Eu já estava com outra pessoa, continuávamos convivendo ali, mas tínhamos uma funcionária que, se ela saía para ir no banheiro, eu ia. Se ela saía para almoçar, eu pagava o almoço dela 2 vezes. Mas para não ficar na sala sozinha com ele, eu saía junto. Para não ficar junto com ele, tá? E mesmo assim, um dia ela precisava faltar, ou qualquer coisa, ali eram os momentos em que ele me agredia, que ele ia aí, ou ele fazia ele, para me tirar do sério, ele tinha uma sala, ele pegava um travesseiro, colocava no chão, deitava e dormia. Isso foi quando você tirou a medida, pediu para tirar a medida protetiva? Foi quando eu tirei. Porque o ideal seria que ele não voltasse para a empresa e só você ficasse com a empresa, mas aí, né? eu ia pagar a empresa, eu ia pagar... Você não ia pagar, você ia discutir isso judicialmente. Então, essa opção não me foi dada naquele momento. Naquele momento, essa opção não me foi dada, porque a opção que foi dada foi que tinha que tirar, porque tinha que continuar trabalhando, e tudo bem. Ele pediu, pelo amor de Deus, se jogou no chão, tem o áudio dele falando, eu preciso pagar a pensão para minha filha, não faz isso comigo, porque não sei o quê. É um ciclo, né? Bate, assopra, alisa, humilha e vai indo. E ali vai... O ciclo de violência, ele é muito claro quando você... Eu ia pedir para você exatamente colocar... eu já vi você dando palestra. Me coloque o ciclo para que outras se identifiquem se estão vivenciando algo parecido. O ciclo de violência, ele foi muito bem estudado por uma psicóloga americana, Leonore Walker. E ela entendeu que existem 3 fases nesse ciclo de violência. A fase da tensão, a fase da explosão e a fase da lua de mel. Então, na fase da tensão, é aquela... Quando ele começa a ficar nervoso, e te proíbe de fazer as coisas, não quer que... Faz drama, chantagem, não quer que você negue o que ele te pede. E aí, a fase da explosão vem quando você contraria, e aí que vem a agressão verbal e muitas vezes a agressão física. Quando isso acontece, logo depois vem o arrependimento, ou né, não sei se existe esse arrependimento, mas é uma forma dele manter o relacionamento. Então, ele pede desculpas, ele agrada, ele volta a ser aquele príncipe encantado do início do relacionamento. Porque eu sempre falo que um relacionamento ele não começa, né, com um ciclo de violência. Né? O ciclo de violência acontece quando inicia essa fase da tensão. Né? Porque até então, tudo flores. Né? Então, não existe agressão de forma alguma. Mas quando inicia essa fase da tensão, inicia o ciclo de violência. E é muito fácil da mulher reconhecer quando ela vê isso e entende os aspectos da violência que ela está sofrendo. Porque ela entende que existe esse ciclo, né? Não, ele ficou nervoso, depois ele me agrediu e agora ele está pedindo desculpa. Ele ficou nervoso, ele me agrediu e agora está pedindo desculpa. E nesse estudo que Leonore Walker faz, ela entende que essas fases entre os ciclos, elas começam a ficar com tempo reduzido e as agressões aumentam. Então, por isso que muitas vezes chega no feminicídio. Né? Não dá para precisar em quanto tempo vai atingir essa fase mais crítica da violência. Mas dá para entender que esse ciclo ele vai encurtar o período das fases e vai cada vez mais agravar a violência praticada, né? Então, quando a mulher ela consegue enxergar aquilo, aí ela consegue identificar muitas vezes. Às vezes que eu dou a palestra, que eu mostro o ciclo, nossa, eu sofro violência. Quantas mulheres já vieram falar comigo, olha, eu não sabia, eu sofro violência. Ou então, a minha irmã está sofrendo violência. Sabe? Sempre elas conseguem se identificar no ciclo e identificar alguém que esteja vivendo o ciclo de violência. Como identificar isso prematuramente? Há algum momento, numa relação que está iniciando, onde a mulher consegue identificar esse ciclo ainda com espaços mais largos, mas que já dá, de uma certa forma, para ela prever que ela pode estar entrando num relacionamento que no futuro vai se tornar abusivo? Eu acho que é entender os sinais, né? Se ele chamar a ex de louca, corre. Isso é verdade. Se ele tratar a mãe mal, corre. Isso eu falo para minha filha. Chamou a ex de louca, corre. Começa a tratou a mãe mal,
minha mãe usou palavra feia com a mãe, não deu o que a mãe pediu ali, a mãe estava pedindo uma coisa razoável. Não vou dar. Corre. Um homem que não é um bom filho, ele não vai ser um bom marido. Um bom filho e um bom irmão também. Eu falo para as minhas sobrinhas e falo para minha filha, olha como é que trata a mãe e as irmãs. Exatamente. Porque eles não fazem coisas com elas, né? Então, se ele tratar mal, porque ele não está interessado em coisas sexuais, é porque quando ele tiver ele já querendo tem, descartar, uma fará a mesma coisa. Ao abuso, né? Ali, doutora, aconteceram coisas também que ultrapassaram, né? A gente fala assim, né? Eu ultrapassei ali algumas barreiras que ele ultrapassou, na verdade, algumas barreiras que não são concebíveis, né? Ele tinha relacionamentos fora. Eu descobri isso depois, que ele se relacionava com quem quer que fosse, sem se proteger. E eu cheguei aí no médico com uma infecção. O médico me alertou. Falou, olha, está acontecendo isso. Se não é você, é seu marido. Alguém está fazendo alguma coisa errada. Eu liguei, saí do consultório, falei, o que está acontecendo? Eu falei, acabei de sair do médico, eu vou ir nesse médico, porque aí me ligou para um amigo que é médico, falou, tem que falar para ela tal coisa. O amigo médico me ligou e falou, não, isso daí não é nada, isso aí é do corpo da mulher mesmo, tal. E nessa, o cara me passou uma DST 2 vezes. Com um médico, amigo, que ele falando para mim que não era nada. É mais um crime. É mais mais um crime. Entendeu? Então, assim, meu médico falou, Luciana, você não pegou um HIV por muita sorte. Por muita sorte. Porque para ele, como ele não podia ter filhos, tem essa ainda, ele não podia ter filhos. Ele não se cuidava. Ele não se cuidava. Quem pagou, quem levou no médico para poder fazer todo o tratamento para ele poder ter filho, que hoje tem 2, quem pagou, inclusive porque eu queria ter outro, fui eu. Uhum. Fui eu. Então, ali naquele momento, quando ele engravidou a amante, ele não tirou. Ele não tinha me traído só pelo fato de ter me traído com outra mulher e ter essa mulher ter engravidado. Ele traiu o sonho que eu tinha sonhado, que era ter um outro filho, né? E, assim, e que ele sabia. Então, assim, não tem como a gente falar. Ele hoje, eu tenho laudos psiquiátricos meus, né? Dos meus relatos, porque ele não quer se tratar. O Justiceiras procurou a ele. Hoje o Decoração também da doutora Renata. A doutora Renata me chamou para participar dos ciclos lá e tal. Eu acho muito bom. Eu recomendo todos, inclusive quando eu estou como assistente de acusação, eu peço para o juiz para que obrigue o acusado, né, o denunciado, a participar dos ciclos de restauração, né? Do que a homem, gente né? fala, do homem. Porque ela trabalha lá com as mulheres e com os homens. Ele foi chamado, e o advogado dele peticionou no processo que ele foi chamado e que isso foi uma invasão de privacidade de terem chamado ele para isso. Olha o absurdo a que se chega, entendeu? Então, assim, eu hoje procuro, dentro dessas ONGs e desses movimentos, ajuda, né, para que eu consiga superar o que eu passei. Os teus traumas. O que eu falo assim, eu em nenhum momento quis dar andamento em nada disso. Porque eu falo assim, nada vai resolver o que aconteceu. Na hora que ele foi embora, que eu consegui me livrar dele, para mim eu tinha passado uma borracha em cima de tudo, eu ia lamber minhas feridas. Mas aí ele fez diferente. A gente está vendo, o Sérgio perguntou agora há pouco, como que mulheres instruídas caem numa coisa dessa? A gente está vendo a Ana Hickman. A gente está vendo o caso da Ana Hickman agora. Não só dela, várias quantas outras né? mulheres instruídas que estavam ali com o homem manipulando o dinheiro e a imagem delas aparecendo ali, elas fazendo a grana, entendeu? Então, assim, eu hoje procuro ajuda, porque eu acho que eu preciso sair do ciclo que eu estou, mas eu acho que a cada movimentação processual hoje
que ele faz, porque no dia que eu saí, que eu proibi a entrada dele aqui, porque ele tentou me matar, me pegou pelo pescoço, proibi a entrada dele no The Blue, ele chamou a polícia na frente do prédio. Orientado pelo advogado, chamou a polícia, parou a Avenida Senador Feijó, me fizeram descer, ele fez o boletim de ocorrência e aí ele entrou com processo por danos morais contra mim. Uhum. Existe essa judicialização também, né? Quando os homens se sentem acuados, principalmente aqueles que têm um poder aquisitivo, eles começam a processar, a criar processos contra a mulher. Tem um caso até de um juiz super conhecido que tudo que ele podia fazer contra a ex-mulher, ainda mais por ele conhecer o direito, ele fazia. Então, ele processou por importunação, ele processava por a alienação parental, mas tudo que ele podia fazer, tanto que a lei de alienação parental é muito discutida hoje, está para cair, porque os homens acabam se aproveitando da lei para prejudicar a mulher, né? Principalmente a mulher que sofreu a violência. Então, tem várias questões aí, e uma das características do homem abusivo, principalmente quando ele tem condição financeira, é ele judicializar, ele começar a entrar repetidamente com vários processos para poder prejudicar e ainda reduzir a condição financeira da mulher mais ainda, porque ela tem que apresentar todas as defesas, ela tem que contratar advogado, né? Então, a última agora, que assim, não tem, para mim não tem justificativa, eu sou da área do direito, eu sou formada, para mim não tem justificativa o juiz ter determinado isso, do processo dele por danos morais. Ele pediu para que eu não tivesse o benefício da justiça gratuita, tá? E eu tenho uma Maria da Penha, eu tenho uma medida protetiva, onde ele não pode sequer saber onde eu estou. Ele hoje não pode você tem de novo a medida protetiva. Tenho. Tá. Ele não pode sequer saber onde eu estou, ele não pode chegar a não ser 200 metros perto de mim, nem de ninguém da minha família. Tá? E aí o juiz civil, porque o meu advogado peticionou no processo, informando que eu tinha medida protetiva, que existia um processo judicial e que eu não poderia apresentar extrato bancário, cartão de crédito, imposto de renda, porque esses dados, eles são íntimos. Esses dados são íntimos. Ali tem um lugar onde você almoça, tem um lugar onde você janta, tem um lugar para onde você foi viajar, tem tudo. E o juiz indeferiu. Falou, não, ela tem que apresentar. Então, quer dizer... aí vai para o tribunal. Agrava. Vai para o tribunal e agrava. Agora, você falou do como é que a gente faz, né, para identificar o homem, né? Que no começo, ainda para que não exista o desenvolvimento, né, desse relacionamento abusivo. Eu acho que os sinais, eles são muito importantes, né? E a gente percebe, né? Foi como você falou, como trata os pais, como trata os familiares, como trata uma pessoa na rua, né? Às vezes... Mas aí você já está apaixonada. Mas muitas vezes ainda não, você consegue perceber. É que a paixão vem muito forte no início do relacionamento. Aí você já está apaixonada e algumas coisas, você releva algumas coisas porque você pensa assim, ele vai mudar. Só com aquela pessoa. Mas esse é que é o problema. Você esperar que a pessoa vai mudar. Ela não muda. E quando você detecta esses detalhezinhos logo do começo, quando ele já começa a regular o que você veste, regular onde você vai, controlar as amigas que você vai ter, quem são as pessoas que convivem com você, isso já é sinal. Doutora, isso já é sinal. Até o que não é sinal é um sinal. Porque quando ele não regula o que você veste, quando ele não quer saber onde você está, quando ele não faz questão da sua presença nos ambientes onde ele vai, também... Mas isso daí já é lá na frente. Também faz. No relacionamento, um relacionamento abusivo, quando as características do homem abusivo é o controle. É o controle de tudo. Mas não precisa ser o controle. O controle, ele vai te controlar naquilo aonde ele consegue ter o controle. No meu caso, o controle foi financeiro. A princípio, o controle foi financeiro. Mas de alguma tirando forma... de mim, querendo me dar um salário quando era eu só que trabalhava. Existiu o controle. Então, existiu o controle. Existiu o controle de modo financeiro ali. Sim, mas existiu o controle. É aquilo que eu falo. Ele tem que ter o controle.
Se não é sobre você, é sobre suas coisas. Aí a violência patrimonial. Mas tem o controle, a característica é essa. E assim, vendo muito a Ana Beatriz Almeida, né, que é aquela psiquiatra que participa muito, que dá muita palestra no Instagram, e depois de consultar inúmeros psiquiatras e fazer terapia e etc, a gente identifica, né, os meus médicos identificaram que ele era narcisista e que a única forma de cessar o dano que ele estava me causando era me afastando dele, e contato zero. A partir do contato zero, você não vai falar mais, você não tem mais contato com essa pessoa. E isso foi cumprido desde agosto de 2022. Desde agosto, quando você pediu uma nova medida protetiva. Desde agosto de 2022, a psiquiatra falou: se você não estabelecer o contato zero com ele, ele vai te matar. Ou ele vai se matar, ou ele vai te matar. Porque a pizzaria começou a não dar resultado. Eu já não queria mais ir trabalhar. Eu já falei, dane-se o mundo. Entendeu? Então, assim, contato zero para preservar todo mundo. Porque se você não fizer isso, o negócio vai ficar ruim. E eu fiz tudo isso, afastei ele para que a gente pudesse desligar de uma vez, tirar da tomada. Porque senão a gente ia se matar. A medida protetiva serve para isso, né? Para você impedir que ele se aproxime de você e para que ele te cause mais mal ainda. O relacionamento de vocês... O dano já estava feito. Já estava. O relacionamento de vocês já não tinha mais. Não tinha mais jeito, né? E aí, quando acontece essa questão da violência... sexual, que aconteceu inúmeras vezes, ele em alguns momentos, ele usava, além do dinheiro, ele usava o sexo. Ele achava, eu não sei de onde que ele tirou da cabeça dele que ele tinha algum poder de sedução. Mas eles têm. Mas eu não eles sei. Se acham sedutores. Mas ele tirou da cabeça dele. Outro, gente, né? Mas eles são. Mas ele tirou isso da cabeça dele porque eu tinha nojo dele. E isso mas no final, mas isso com certeza foi uma das coisas que fez você se ligar nele. Sim. Porque eles são sedutores. Isso é uma outra característica. Só que a mulher nunca vai perceber isso, que isso é uma característica de um homem abusivo, né? Mas eles são sedutores. Né? E aí o que acontece? Quando você começou a perceber que a tua relação não era saudável e você disse não, veio o abuso. Porque ele controla, ele tem que ter o sim, ele não pode ter o não. Ele tinha uma fala que era muito, muito comum. Mulher e cachorro, quem educa é o dono. Aí você já vê que é um homem ele muito abusivo, né? Ele falava para mim isso o tempo inteiro. Abusivo. Ele olhava para mim e fazia assim, ó. Mulher e cachorro, quem educa é o dono. Faz o que eu estou falando para você fazer. E desde quando ele fala isso para você? Há muito tempo. Mas não desde o começo. Não, desde o começo. Porque no começo a relação de vocês era saudável, era boa, era diferente. Então, é aquilo que eu falei, nenhuma relação começa abusiva. Inicia o abuso quando começa a primeira fase de tensão. Ele começou o abuso quando ele começou a ganhar dinheiro. Eu acho que ali ele começou a ganhar dinheiro, aí ele achou o potinho de ouro, ele falou, deixa essa tonta ganhando dinheiro aí, que eu vou aproveitar a vida e vou enganando ela enquanto eu conseguir, entendeu? Só que aí ele não imaginou que no meio do caminho ia acontecer a gravidez e o castelinho de areia dele ia desmoronar. Tem uma frase de um filósofo chamado Berto Holden, que eu gosto muito. Ele é um filósofo... na verdade, ele é mais que um filósofo, né? Ele é um estudioso das religiões. E ele diz que enquanto não cessam as maldades, os males não cessarão. E o que a gente pode observar é que um comportamento como esse é realmente um caráter bastante duvidoso, na melhor das hipóteses, né? Então, por isso que eu tenho focado muito as minhas perguntas sobre como uma mulher se defende disso. Porque a grande questão é, o homem que abusa da violência contra uma mulher, ou seja, quem é mais forte abusa fisicamente, quem não tem força para poder, digamos assim, disputar um duelo físico, é também um covarde. Então, independente do caráter dessa mulher, eu acho que o importante é ela identificar
o mais prematuramente possível o caráter de quem ela está lidando. Por isso que eu foquei muito os meus questionamentos, como uma mulher de bom caráter identifica um mau caráter que ela está se relacionando, porque eu não vejo outra definição para alguém que faz coisas tão espúrias com a sua companheira. Agora, é interessante para a gente estar num programa aqui que a gente procura sempre enaltecer o protagonismo das pessoas, como elas podem não ficar o tempo todo dependendo do Estado, como as pessoas podem se mobilizar para levarem a autoridades, a estrutura que nos atende, ações mais efetivas para uma rede de proteção realmente fazer com que uma mulher, na situação que a Luciana relatou aqui, possa se sentir amparada. Medidas efetivas, Maíra. Olha, eu acho que o Estado sozinho não dá conta. Eu acho que o setor privado ele precisa ter um trabalho muito forte nisso. As empresas precisam ter dentro de suas estruturas canais de atendimento dessas mulheres e levar essa informação para dentro das empresas. Tem a questão também das ONGs, né, das instituições do terceiro setor que fazem um trabalho muito bonito, tanto de acolhimento da vítima, quanto um trabalho educacional para levar informação e conscientização, tanto para mulheres como homens. A gente tem, por exemplo, o projeto Justiceiras, que é do Instituto Justiça de Saia, que é da doutora Gabriela Mansur, que ela era promotora, ela deixou a promotoria para entrar para a política, e ela tem esse projeto muito legal que dá toda assistência para as mulheres vítimas de violência por meio do aplicativo. Então, aquele atendimento inicial, ela tem psicólogos, assistentes sociais e advogadas atuando para direcionar e dar o caminho para a mulher para ela poder sair do ciclo de violência. São esparsos, tá? Eu acho que assim, chegam em momentos diversos. Não existe um atendimento contínuo, né? Não é que ele é contínuo, ele dá o atendimento inicial e te dá o direcionamento. E aí existem outras instituições que dão continuidade a esse atendimento. A gente tem, aqui em Santos, como eu estou atuando muito mais em São Paulo do que em Santos, eu estou um pouquinho fora, não sei quais são. A gente tem, lógico, que da prefeitura tem o CREAS, o CRAS, que se a mulher é identificada e conduzida, eles fazem um trabalho muito, muito bom. O problema todo é que muitas vezes a mulher fica sem informação e não sabe quem procurar. Até a delegacia mesmo, ela devia estar treinada a conduzir essas mulheres para o CRAS, para o CREAS, que a prefeitura dá. E o trabalho lá dentro é muito efetivo, é muito bom. Só que a gente não tem, então falta informação. Eu tentei quando eu estava nesse mundo da segurança pública, um dos projetos que eu mais tinha vontade de colocar em prática, eles tinha até um nome, chamava-se Anjos da Paz, que eram equipes de guardas civis treinados para não apenas recepcionar o caso de uma violência doméstica, né? Eu não gostava muito de restringir a violência contra a mulher, porque a violência doméstica ela ocorre também contra crianças e também contra idosos. E também contra deficientes físicos, sofrem também maus tratos. Então, a ideia era que esses anjos da paz fizessem o atendimento nas casas, eles pudessem se deslocar aos casos de denúncia, porque isso faz com que o agressor tenha uma pressão psicológica sobre ele. Fala, bom, não depende só da agredida ou do agredido ir até a unidade policial, mas os policiais estão vindo aqui no local da agressão. Existe a Patrulha Maria da Penha, que dizem que funciona muito bem aqui em Santos para as mulheres que têm medida protetiva. Tem um aplicativo que você coloca no celular. Eu acho que ela tem que funcionar também no caso de denúncia. Tem que haver o colhimento de provas, que tem que haver investigação, porque senão aquilo que vocês falaram, senão a pessoa que está sofrendo agressão, ela não consegue identificar que ela está num ciclo e também não consegue acreditar que vai ter solução para aquilo aconteça. Exatamente, Sérgio. Eu gosto muito da ideia de fortalecer as redes. E acho, Maíra, que o setor privado, quem estiver acompanhando a gente aí, acompanhando o programa, e conhecemos muitos empresários, precisam se envolver nisso, né? Envolver as suas comunidades, colaboradores, entender como que essas dinâmicas ocorrem, para que a gente tenha esse protagonismo da sociedade, né? Não esperar só que a estrutura estatal resolva, porque realmente ela está viciada. Eu vou dar um exemplo como eu estou atuando muito, muito próxima, né, e muito forte no Grupo Mulheres do Brasil, semana passada nós tivemos uma reunião geral só para tratar do tema de violência.
E o Magazine Luiza, ele tem um projeto interno, que inclusive eles querem auxiliar outras empresas a criarem esse projeto dentro, né, das suas sedes, né, das suas estruturas. Eles têm um canal de atendimento para funcionária que sofre violência, eles têm um canal de denúncia quando sabem que algum funcionário está praticando violência, e dentro desse cenário todo, eles ainda têm cursos para levar informação mesmo e de conscientização dos seus funcionários dentro da empresa. Então, isso são vários, acho que eles têm mais, acho que de 2.000 funcionários, eu nem sei quantos são. Mas se cada empresa fizer um pouquinho e tiver esse trabalho de conscientização dentro de suas unidades, isso já causa assim repercute, né? Muito forte, uma repercussão muito forte. Uma parceria para um aplicativo que tem estágio bem avançado, né? Esse aplicativo você consegue compartilhar com pessoas do teu relacionamento que conseguem monitorar, como se fosse o Uber, né? Onde você está e o possível agressor, se ele se aproxima de você. Então, é um projeto que está em andamento, vamos ver quanto tempo isso leva para funcionar. Uma coisa que eu queria deixar também como uma questão é que, às vezes, as ajudas desses projetos chegam nos momentos que as mulheres ainda não estão preparadas para receber essa ajuda. E quando eu falo isso, a gente fala que muitas mulheres que são agredidas, elas têm síndrome do pânico, elas têm estresse pós-traumático, elas acabam ficando com problemas psiquiátricos que impossibilitam, muitas vezes, de sair de casa, de participar de qualquer círculo, de falar, de ajuda. Entendeu? Então, assim, aconteceu comigo essa semana, o projeto Decoração me chamou, a assistente social, sexóloga até. Falei com ela falou, não, a fulana de tal vai te chamar para te incluir. Foi a Márcia Tique que falou com você? Eu acho que foi. Não, Cristiane. E aí a Tatiana me chamou e falou assim, olha, mas você foi chamada ano passado e você não compareceu. E assim, mas espera aí, ano passado eu estava com síndrome do pânico. Eu não conseguia sair para comprar um arroz. Eu esperava as coisas chegarem. Eu pedia tudo para chegar na minha casa porque eu estava com medo de sair de casa, porque eu com medo dele. Entendeu? Então, assim, como que eu vou... precisa ser identificado em que estágio essa mulher está. Né? E não simplesmente, olha, eu estou te oferecendo ajuda, mas vem até aqui. Porque muitas vezes essa mulher não vai ter dinheiro para chegar ali. Ela está impossibilitada. Ela não tem como chegar até aquela ajuda. Uhum. Entendeu? E aí, nesse momento, você tem que falar, não, vamos fazer uma vídeo, eu vou te ajudar a sair disso que você está para conseguir chegar aqui. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que no ano passado isso faltou. Né? E aí, esse ano, quando eles me chamaram novamente, porque a própria justiça, quando eu preencho os boletins de ocorrência, eu coloco o que eu quero participar, né? Aí, esse ano, quando me chamam, disseram, tem que ver se você vai poder ser recolocada. Eu falei assim, peraí, agora eu estou preparada. Então, assim, eu não posso ser penalizada de novo, porque no momento que vocês me chamaram, eu não estava. Entendeu? Então, agora eu quero participar, eu quero falar. Eu acho que eles têm um número, né? Porque não dá para atender todo mundo. Então, eles têm um número e eles vão colocando no grupo, né? Eu não sei como é que funciona essa parte da... Se tem um número, esse número precisa ser ampliado, porque ele precisa ser... A gente precisa... É uma coisa para ser conversada, né? Importante. Nós precisamos que quem está na linha de frente desse tipo de trabalho tenha a compreensão ou até a disposição... E a sensibilidade, também. De fazer valer o que tem de mais valioso no trabalho das pessoas, que é a capacidade de empatia, de se relacionar, né, de acolher as pessoas. É o acolhimento. Fizemos tantos programas aqui falando de tecnologia, eu e a Lúcia, e o que a gente sempre fala, né, que quando a gente vai começando a mecanizar os trabalhos e vai diminuindo a tarefa braçal, em tese deve sobrar mais tempo para atividades como essa, para que você possa acolher as pessoas, né?
ir até o local das vítimas, a residência das Até a vítimas. casa. importante. Poxa vida! Não, muitas Nunca mulheres não recebi têm uma condição visita. de ir. Exato. O problema todo é quando a polícia não chega em alguns lugares, né? Porque a gente sabe, toda cidade tem lá suas restrições, né? Não, Tem eu moro lugar aqui, que a polícia... Eu moro aqui do lado. Não, mas você Assim, tudo bem. E assim, ninguém apareceu. Mesmo Sim, na sua casa na que não ninguém tem problema, foi. não Exato. É. Imagine em locais mais Não difíceis. foi, É, eu não mais moro difíceis. Eu não moro em lugar Eu estava perigoso, comentando não. aqui antes de começar o programa, tem coisas que a gente não deve falar, mas acho que uma eu posso falar, né? Nós vivemos um momento no país hoje, talvez até no mundo, em que cada vez mais se favorece o criminoso. O criminoso é cada vez mais protegido. E acho que é uma raiz importante do problema. Se nós não revermos o nosso paradigma de tratar criminosos, né, e é um pouco pesado o que eu estou falando, mas determinados comportamentos são comportamentos criminosos. Não tem outra coisa para falar. E se a justiça não passar a tratar disso com essa seriedade, com essa determinação, né, cada vez mais os criminosos se sentirão à vontade para cometer crimes. A Lúcia viu, Sérgio, né? Então, as imagens... precisamos mudar esse paradigma. A Lúcia viu as imagens, eu mandei para ela, eu não posso Bem mostrar, difíceis. eu não posso mostrar porque está subjúdice, então algumas coisas eu não posso, né? Mas a Lúcia viu as imagens Nada do que ele fácil. fez. Bom, nós estamos num programa chamado Protagonismo Cidadão. Será que não está na hora dos homens de bem criarem um movimento contra os homens violentadores? Porque são os homens violentadores que são efetivamente a causa raiz da violência contra a mulher. Então, ficar só tratando o resultado, que é que pode culminar até no feminicídio, por que não tratar a causa raiz? Homens para se preparar a viver bem, conviver harmonicamente. E quando não der, que a amizade perdure e cada um vá ser feliz à sua maneira. Eu acho que isso é protagonizar ações diferenciadas. Como eu posso dizer, eu posso repetir o que eu acabei de falar, né, Lúcia? Eu acho que um criminoso tem que ser preso e fica preso. Simples assim. Eu brinco com a minha filha às vezes, né? Eu tenho um namoradinho que era... assim, qualquer um perto de mim é baixinho, né? Eu falava para ela assim... Você não é parâmetro. Eu nunca bati na minha filha. E o homem que bater na minha filha, eu mato ele. Só isso. Eu falo, é simples assim, eu mato. É claro que, Encostar gente, um dedo. por favor, Pelo amor de Deus, cuidado com isso. Por favor, não leve ao pé da letra. Mas às vezes o cara se assusta assim, porque a minha filha nunca apanhou do pai. Então, às vezes eu sou meio radical nesse ponto, né? Então, algumas coisas não podem ser contemporizadas, né? Elas precisam ser ditas como elas têm que ser ditas. Então, uma mulher não pode duelar fisicamente com um homem, então ele tem que duelar nas ideias, duelar até nos tribunais, se for o caso, disputar a guarda de um filho ou mesmo uma partição, né, de um patrimônio que eles construíram juntos, mas jamais para violência. Então, eu só enquadro dessa forma. Um homem que usa da força física para espancar uma mulher ou para espancar uma pessoa que não pode, enfim, não pode fazer frente à sua força física, tem que ser enquadrada como criminoso. Você sabe que tem um estudo também que fala dessa questão do homem agressor, né? Porque muitos deles sofreram violências e foram agredidos, ou a agressão não foi para ele mesmo, mas de repente ele presenciou viver um relacionamento abusivo em que o pai batia na mãe. Então isso tudo repercute na vida dele hoje. Quando você fala, tem que ser preso, eu acredito sim que a gente tem que ter essa condenação, tem que ter essa punição, mas eu acho que existe a necessidade de um trabalho conjunto, porque senão esse homem vai ser preso, ele vai sair e ele vai arrumar outra mulher e fazer a mesma coisa. Entendeu? Então, a gente precisa da punição, mas a gente precisa tratar. Porque, para mim, é um problema. Quando eu falo a violência, ela é sistêmica. Ela é sistêmica. Mas eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu falo assim: você não é responsável pela criança que você foi, mas você é responsável pelo adulto que você se tornou. Mas então, até assim, ele entender isso, ter a compreensão disso... Exatamente, mas se você viu uma coisa errada, e eu não você não pode ser tá? adulto, você não pode ser um adulto que vai
fazer aquilo errado É novamente. que como sociedade nós estamos dando mensagens para as pessoas de que o que me compensa. Eu tenho essa percepção, sabe, Luciana? Mas compensa, Sérgio. Sabe por que compensa? Sabe por que compensa? Porque eu estou trancada dentro da minha casa com medo. Enquanto o meu agressor está viajando, está na praia, e tá muitas rindo. Famílias de bem estão assim. Entendeu? Também, Sim. infelizmente. Agora, eu concordo com o teu raciocínio também, Maíra, no sentido de a gente cuidar das famílias, né? Por isso que no começo do programa eu fui tão, né, trouxe tanto essa questão de como identificar, como a gente pensar nisso, como as empresas podem atuar. Eu acho que as empresas preocupadas com esse drama das mulheres é uma preocupação social importante. As mulheres fazem a base da sociedade, são elas que, geralmente, quando você vê, quem é que cuida dos nossos pais quando eles ficam velhos? Geralmente são as mulheres, são as filhas, né? Quem é que está ali na linha de frente fazendo sempre o trabalho de assistência social? Quem está ali cuidando das crianças? Geralmente são as mulheres. Então, quando as mulheres são maltratadas, não só elas adoecem, a sociedade como um todo ela adoece. Então, é uma responsabilidade nossa como homens, certamente também. Lúcia, estamos no final, né? Que dó, né? Já estamos no final, porque esse tema merecia horas e horas, mas pelo menos as reflexões certamente ficaram, né? Eu gosto sempre de terminar com uma frase. E hoje eu trouxe Simone de Beauvoir, né? Que dizia, já que nós estamos nesse nosso mês das mulheres, que não é só um dia, é o mês, o ano, é a vida inteira, dizia ela, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, que façamos a diferença juntos. Então, vamos lá. Sérgio? Isso aí. Bom, para você que nos acompanhou em mais uma jornada do Protagonismo Regional e Debate, espero que possa refletir sobre os temas de hoje, um tema importante, como eu disse no começo, caro às mulheres, no mês de março, que é o mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Tratamos hoje os casos de abuso, né, como enfrentarmos a violência contra as mulheres. Fique conosco, espero que você esteja conosco também na próxima semana, e você sabe que aqui, no Protagonismo Cidadão, é assim, o governo é você.